Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio incrível do Atipcast, né? Como vocês já me conhecem, eu sou a Cibele Lopes. Gente, eu tô aqui, vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem ver o que tem aqui na mesa? Gente, eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, que já fiquei amiga dela. Gente, eu estou aqui com a Samara. Seja bem-vinda, Samara. Obrigada, Sibeli. Obrigada pelo convite de estar em um espaço, né, tão incrível assim, que representa exatamente o que a Criando faz. Inclusive, a gente fez um lançamento agora que eu trouxe aqui para você. Ai, que chique. Então, antes da gente começar nosso bate-papo, vamos só para nossa autodescrição. Sim. Eu sou uma mulher, né, de 1,68 m, costumo me declarar como negra de pele clara, com os traços indígenas, uma mistura, né? Cabelo avermelhado na altura dos ombros. Tô usando uma blusa preta com um outro casaco jeans. No meu fundo tem a cor preta. Eu sou uma mulher branca, de 1,70 m, tenho um cabelo com a frente platinada aqui para disfarçar os fios brancos. 36 anos. Estou vestindo um blazer off-white meio transparente e uma blusa branca. Linda, gente, a Samara. Samara, seja bem-vinda. Eu queria que você apresentasse, se apresenta pra gente, apresenta. Bom, a gente vai falar sobre cada detalhe aqui um pouquinho mais pra frente, mas se apresenta pro pessoal. Pode se apresentar. Então, eu sou uma mãe atípica porque eu tenho um filho que é o Ian, que tem altas habilidades de superdotação. E a minha jornada começou, eu falo que a Criando nasceu em 2016, com o nascimento do Ian. Então foi uma criança que nasceu prematura, que teve que fazer cirurgia, que eu fiquei 40 dias com ele internado. Então, assim, foi uma luta ter esse menino, que, pelo amor de Hum, Deus. Então, ali em 2016, eu já comecei a minha maternidade, né? E eu queria fazer algo diferente e fui aprendendo e comecei a ler muitas coisas. A estimulação precoce me ensinou muitas coisas uhum. também. É um programa sensacional, Sim. maravilhoso, assim, que eu falo que foi onde deu o start da vida, assim. Eu lembro da Carminha falando, né? Como é que você põe o Ian pra brincar? Eu falei, eu coloco um monte de brinquedo, assim. Ela falou, não, agora a gente vai colocar assim. Não, eu concordo com vocês. Sabe o que que eu penso? Eu penso que a estimulação precoce deveria ser para todas as crianças. Todas as crianças. É porque é difícil, né? Você É, conseguir atender todo o público, sim, né? E aí tem essa restrição ali, né? Por exemplo, sim, para prematuro, tem. sim. Mas ali foi um norte para mim. Então eu comecei lá e aí eu fui estudando muita coisa e tal. E eu caí ali muito dentro de alguns métodos que não são tão tradicionais, que é Montessori, Waldorf, Uhum, Pickler, Reggio Emílio. E aí eu me encantei, assim, sabe? Porque eu tive uma educação tradicional, uma educação agressiva, que eu falo disso. Eu apanhei muito quando era criança, também. né? É difícil falar sobre isso. Inclusive, eu já conversei isso com a minha mãe, a gente já se perdoou muito, né? Uhum, Ela olha e é uma coisa até de se emocionar, né? Porque ela olha hoje como eu faço com meu filho e ela fala, né? Minha filha, me desculpa. E é muito difícil quando você não sabe das sim. coisas. E foi o que ela tinha na época, então tá tudo bem. Mas eu falei, eu não quero fazer isso com o meu filho. Uhum, E aí eu comecei a estudar, pesquisar, entender o que era educação. E em Montessori eu me descobri, assim, né? Que ela fala que o brinquedo é a ferramenta da criança e o brincar é o seu trabalho. Então, quando você fala assim que o brincar é o seu trabalho, a gente como adulto, né, estamos aqui trabalhando e tal, então assim, não tem ninguém interrompendo, tem todo um cenário, né, para nos atender aqui, para valorizar e preservar o nosso trabalho. A gente tem que entender que o momento da criança brincar é aonde ela está se desenvolvendo. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, não tem mais. E não é que não tem interrupção, não é que não é isso, sabe? É que você aprende a valorizar que aquele é o momento da criança uhum. aprender. E aí, quando você aprende que o brinquedo é a ferramenta da criança, assim como esse microfone, todo esse espaço aqui é o nosso material de estudo e tem que ser de ponta, de qualidade, também tem que oferecer para a criança um material que ela Sim. desenvolva. Então, a Criando nasceu com base nessa filosofia, né? No brincar e na ferramenta. Então, quando surgiu ali a pandemia, eu comecei a fazer muitos brinquedos para o Ian de E papelão. você já trabalhava com isso antes? Não trabalhava com isso. Trabalhava no FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação, Eita. no FIES, que é a Educação Aham. Superior. Que Então não interessante. tinha nada a ver na área, assim, né? Mas
eu sempre me encantei por fazer as coisas. Uhum. Eu e meu marido, que começamos, tudo a gente fazia, amor, vamos fazer isso aqui pro Ian, vamos fazer. Chegava uma caixa de papelão, tudo se transformava. Então, ali, em 2020, a Criando começou a surgir dessa ideia de fazer pro Ian, de atender a demanda dele, né? Uhum. Porque uma criança com altas habilidades de superdotação no início da pandemia, Hum. todo mundo imagina como foi difícil, né? Sim. A gente começou a fazer e tal. Aí eu vi um material que não tinha no Brasil. E eu falei assim: eu quero fazer esse material pro Ian, pra ele brincar. Postei na rede social. E aí começou a história da criança, sabe? As pessoas queriam, né? Queriam e eu fiquei. Nossa, eu falei, nossa, né? Mas foi muito rápido, sabe? O nascimento da Criando-se, velho. Porque do início a gente começou em 2020, né? Hoje a gente acabou de fazer 5 anos de empresa. Mas a gente nasceu com o propósito de contribuir para o desenvolvimento infantil. Então, eu, como Samara, fui me especializar. Hoje sou neurocientista, especialista em desenvolvimento infantil, altas habilidades, superdotação. Hum. E essa especialização, eu falo muito que ela é muito importante porque ela tem dois lados. Ela tem um lado que é para me auxiliar com a educação do meu filho e para atender a demanda dele, e aí eu trago isso para dentro da Criando. Então, Uhum. assim, é validado 2 vezes, gente. Nossa, que fantástico. E então a gente trouxe a ideia de trazer materiais que tinham embasamento científico em cima. Então, todo o material da Criando tem um estudo por trás. Eu faço um estudo de qual é a idade que atende, dentro da BNCC, qual é o atendimento se for para dentro de uma escola, dentro de clínica, como é que é o material sendo usado em casa. Então, para a gente poder extrair da criança a maior potencialidade dela, né? Onde ela possa explorar o brinquedo e ela ser a protagonista da brincadeira e não o brinquedo. É lindo, mas o protagonista aqui é a criança. Gente, é uma coisa mais linda que a outra. Meu Deus, que coisa linda. Gente, que incrível. E como é que foi? Quando você decidiu, você trabalha só com isso hoje? Hoje eu trabalho só com a criança. Eu E- fiquei 1 ano trabalhando ainda no lugar onde eu estava e na Criando. Peguei um cantinho da casa da minha mãe, um pedacinho da área. E compramos uma máquina. Cara, a gente não sabia nada. Eita. Não é nada, gente, é E teu sério. marido também não atuava nessa área? Não, meu marido é advogado e bancário. Gente, os Ou extremos. seja, então a gente tava ali na área, né, mais administrativa mesmo da Uhum. vida e trabalhava em escritório, então não tinha essa parte de colocar a mão na massa. E assim, todo esse material que tá aqui, a gente criou mesmo, de ir lá e colocar a mão na massa e a gente fazer. Hoje, dentro da fábrica, a única parte que eu não sei mexer são as CNCs e lasers. Mas o restante todo eu sei fazer um brinquedo lá do início ao fim. Gente, Mas eu não sabia o que era uma matéria de pinos. Hoje, se você me perguntar espessura, milímetro, qualquer coisa sabe todos daqui, eu os sei te falar. detalhes. Porque a gente realmente quis fazer algo de qualidade, né? Uhum. Então, algo que tivesse certificação do Inmetro foi uma das primeiras coisas que a gente foi atrás. Então, a gente se posicionou desde o início como uma marca que que traz um material de qualidade. Que fantástico, gente. Que história, meu Deus. O que que diferencia os brinquedos da Criando com os demais? Qual é a filosofia que vocês têm? Você até falou, né, sobre a questão do brincar, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho. O que que diferencia as pessoas ao pegarem aqui o do Criando e olharem outros? Eu não sei, sinceramente, eu não sei quantas empresas atuam nessa área, mas eu consigo ver que o teu tem muitos diferenciais. Então, hoje, nós somos referência no Brasil com relação a brinquedos não estruturados e Uhum, painéis sensoriais. A gente criou, uma nova forma de trazer o painel sensorial. Porque hoje já existe vários tipos uhum, de painéis sensoriais, que é uhum, aquele com cano, com bola, uhum, que a gente consegue fazer em casa, né? uhum, Mas esse material, ele não tem uma certificação do Inmetro. uhum, Então, nesse momento ali, eu falei, opa, então não quero trabalhar. Quando a uhum. gente começou com os outros brinquedos, muita gente pediu pra gente os painéis. Eu falei, não, desse jeito eu não quero, sem o Uhum. Inmetro. Porque criança, gente, não dá pra trabalhar Sim. sem ter E é seu. perigoso, né? Não Vai dá. saber o que que esses meninos vão fazer. Não dá. Então, assim, a gente se posicionou como empresa que
tem qualidade. Para você ter qualidade não tem jeito, gente. Tem que ter um metro ali na vida. E aí, a gente se diferencia hoje no mercado, por exemplo, eu vou falar não só sobre os painéis, mas, por exemplo, esse aqui, que é a torre de empilhar Quer e pegar? boliche. Pode trazer. Que é um material que tem, por exemplo, essa aqui é uma torre de empilhar, geralmente tem já no mercado, mas o que a gente fez? A gente fez uma torre aqui diferente, aonde ela vai trazer aqui tanto de empilhar quanto ser de boliche, quanto Olha, ter a numeração. Então a criança vem aqui, ó, empilha aqui na várias frente, funções pega a bolinha, ao jogou mesmo tempo. ao mesmo Gente, tempo. que lindo. Então, o diferencial é que a gente pensa no produto para que ele acompanhe o crescimento e o desenvolvimento da criança. Sim. Então, esse brinquedo eu consigo oferecer para uma criança de 6 meses, 7 meses, que aí vai ser fase oral, Uhum. né? Então, vai ser boca. A minha sobrinha tá nessa fase, você dá ela tudo que ela põe na boca. Mas aqui vai crescendo, então vai desenvolvendo, aí eu consigo ir trabalhando outras coisas, Uhum. as cores, as formas, os números, tamanho, a criatividade, né? Aqui pode ser a mamãe, pode ser o papai. Uhum. Então, o material tem essa questão de desenvolvimento em cima dele para trazer a criatividade e a potência da criança ser ali a protagonista da brincadeira. Além disso, tem o design que a gente tem, que é todo nosso, exclusivo. Nosso material é todo registrado em NPI. Então, a gente quis realmente fazer algo que fosse que fosse diferente, sabe? Não Uhum. trazer assim, mais um. A gente teve muitas Uhum. ofertas. Vocês produzem isso, vocês fazem isso. Nossa, a gente uma vez recebeu uma oferta, assim, era gigante pra época. Tipo assim, era 100 mil para a gente fazer um material lá. Mas um material que já existia, sabe? A gente tinha que copiar de alguém. Entendo. Aí eu falei, não, copiar não quero. Né? Porque o criando já vem de criar, né? Você tem que criar, Então você senão não vai copiar. Então não pode ser copiando, gente, tem que ser criando. Então a ideia foi a gente fazer materiais autênticos. Então, assim, se inspirar, obviamente, tem inspiração. Aqui, por exemplo, a gente se inspirou agora no laço do autismo, Sim. né? Obrigada. E a gente trouxe aqui o Coração Teia com o nosso estilo, né? Então, olha que sensacional. A gente acabou de colocar isso aqui, gente. Lindo. Mas assim, depois de tudo feito é fácil, sabe, Sibeli? Uhum. Esse projeto aqui, por exemplo, a gente levou 1 ano. A gente participou de um congresso ano passado. E aí eu falei, caramba, a gente tem que trazer um painel que fale sobre o tema mesmo. Mas Sim. até surgir a ideia de trazer esse quebra-cabeça aqui, com esse pino e tal, ir para protótipo, ir para validação do Inmetro, levou 1 ano. 1 ano para sair. Então, não é algo que, você faz isso aqui para mim? Então, não vai, não sai assim, sabe? Hoje a gente não faz material personalizado, né? Então, a gente tem uma cadeia nossa. E é tanto que hoje as pessoas, eu recebi um dia um cliente colocando, né? Eu quero criando no meu espaço. Então, eu não quero painel, eu não quero a torre de empilhar. Eu quero a criando. Porque a gente tem essa filosofia por trás, né? De não ser só um produto, mas por falar sobre o desenvolvimento infantil, por se preocupar, né, com o material que a gente oferece, a qualidade e principalmente a funcionalidade que ele vai trazer ali para aquele espaço. Fantástico. Então, na sua visão, como os conceitos da neurociência e desenvolvimento infantil se aplicam no dia a dia das crianças? Ou, né, com a aprendizagem atípica, como que você acha que se dá esse conceito aí? Dentro do brincar? Isso. Olha, a gente está caminhando muito ainda com essa parte de entender que o brincar, não só dentro da pedagogia ali, né? Por exemplo, Maria Montessori foi uma médica, né, que foi entender e estudar. Ela começou. Isso foi uma das primeiras médicas, foi a primeira médica, né? Tem gente que é a primeira, tem gente que diz que é a segunda, a se formar em medicina na Itália. E ela foi trabalhar em um hospital onde atendia crianças neurodivergentes. Neurodivergentes, essa palavra usada hoje, mas na época eram crianças desorientadas, enfim, Eram termos pejorativos, terríveis, né? E ali ela desenvolveu materiais, que foi onde até a gente começou a fazer. E entender que a gente precisa ter ferramentas, ter método para trabalhar com essas crianças, é entender sobre o desenvolvimento. Então, hoje, uma das funções da Criando é atender também esse público.
as pessoas perguntam muito pra gente assim, o material de vocês é para crianças atípicas, somente para crianças atípicas? Eu falo, não, Não. né? É. Porque é um material que engloba toda a questão do desenvolvimento infantil, né? Uhum. Desenvolvimento do ser humano. Uhum. Porque aqui, se eu tiver um adulto que tiver uma deficiência ou uma dificuldade de coordenação motora fina, grossa, eu consigo trabalhar com ele também com esse material, sabe? Então, é um material terapêutico que hoje, inclusive, é usado dentro de clínicas, tá, gente? Uhum. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente realmente tem que trazer funcionalidade para aquele momento do brincar, ele não ser pesado, sabe? Ele não ser difícil de aprender e a criança aprender brincando mesmo. Gente, incrível, eu tô encantada. A gente fala muito, né? Eu acho que não sei nem quantificar, mas geralmente a gente ouve mais assim, falando de autista, né? Síndrome de Down. A gente vê que agora que tá falando mais sobre altas habilidades, né? Sobre superdotação. E assim, como é que funciona na prática? Porque a gente sabe que superdotação, altas habilidades, eles são um pouco mais precoces, né? Como é que vocês desenvolvem para esse público? Que querendo ou não são mais avançados. Então, anteontem, inclusive, nós participamos da primeira comissão de altas habilidades, superdotação e dupla excepcionalidade. E o Felipe, que é meu sócio, meu marido, agora faz parte dessa comissão Que também. Então, a bacana. Criano está dentro dessa comissão, né, na OAB, na subseção do Riacho Fundo. Uhum. Então, nós fomos convidados. Eu fiquei, assim, extremamente... Nossa, gente, eu não sei nem dizer. Para dizer. Até agora ainda não me caiu a ficha. Porque a Criando nasceu dessa necessidade Uhum. de atender uma criança com altas habilidades de superdotação, que é pouco falado, né? Sim, Assim, não tem nem CID para isso, tá? A gente é está dentro ali do verdade. mesmo CID de todo E a mundo. gente vê muita gente que confunde ainda, falando assim, não, eu tenho altas habilidades, eu não tenho superdotação, sendo que é a mesma coisa, né? Então, agora, essa parte está sendo separada. Separada. Por quê? Altas habilidades e superdotação, tem uma doutora, que é a doutora Ozeni Ribeiro. Eu Sim. vou citá-la aqui porque é uma pessoa que me inspira e que eu aprendi muito, inclusive fiz vários cursos dela. Que ela fala muito sobre isso, sabe? Então, Uhum. assim, a superdotação é uma condição que a criança já nasce ali com ela e vai desenvolvendo ali. As altas habilidades, eu posso não ter o QI ali de Uhum. 130, mas eu sou uma pessoa que tem altas habilidades para fazer Uhum. muitas coisas, Sim. né? E não necessariamente eu ser superdotado, eu vou ter altas habilidades. É. Então, eu posso ser um superdotado e não conseguir colocar a minha capacidade para fora, Uhum. né? A minha potencialidade. Então, assim, é difícil, porque quando eu entendi isso, Sibeli, eu fiquei morta de medo. Porque uma das coisas muito difíceis de se tratar com uma criança com altas habilidades e superdotação, são duas coisas, né? Tem gente que tem Uhum. só uma, é que é uma pessoa que tem um nível de consciência e de desenvolvimento muito à frente, né? Sim. O meu filho hoje, ele fala de fatorial, ele fala de potenciação, há 1 ano e meio, que foi quando a gente descobriu as habilidades, ele alfabetizou 1 ano e meio. E foi assim, ó, essa parte é interessante contar, porque é um momento marcante. Sempre trouxe muitos materiais e tal, a gente sempre leu muitos livros. Então, a gente achou que estava tudo dentro do normal por causa do Uhum. ciclo que a gente estava criando. Uhum. E aí, um dia a gente foi passear e tal, a gente estava num Pesque Pague, e o Ian pegou o cardápio, assim, e ele começou a ler o nome das coisas. Aí ele leu, picolé de não sei lá o quê, picolé de não sei o quê. Eu falei, não, ele tá vendo a imagem. Eu tampei a imagem e fui procurando outra coisa, né? E aí ele tava lendo mesmo. Ele tava lendo mesmo. E ele lia muito em inglês. Só que como era muita Uhum. fala emboladinha, eu não entendia aquilo, sabe? Uhum. E aí ele alfabetizou inglês, árabe, russo, alemão, hebraico. E aí foi, sabe? Então, assim. E é múltiplo, as Uhum. altas habilidades dele é para vários pontos, né? Uhum. Porque tem criança que tem um hiperfoco, né? Uhum. Sim. Então, às vezes ele tem hiperfoco em um assunto, geografia. Ele vai, estuda tudo de geografia e tal, tal, tal. Química, aí ele estuda tudo de química. Aeronaves, é tudo. Então, ele vai desenvolvendo isso. E aí, com 2 anos e pouquinho, ele começou a gente colocou um teclado em casa, ele começou a tocar. Do nada, assim, ó, ouvido absoluto. Então, é muito difícil Uhum. atender uma demanda de uma criança assim. As Sim. pessoas falam
E eu acho que isso tem que ser muito claro, Nem os gente. educadores estão prontos, né, para eles. Não, e aí é onde eu vou citar exatamente agora. As pessoas falam muito assim pra mim: Samara, sua vida é perfeita, você nunca vai ter problema com a escola. Hum, Sibeli, é onde eu mais tenho problema. é. Eu troquei o Ian de escola já 4 vezes, acho que 4 ou 5 vezes. Foram 5, mas uma quase não usou. Então, assim, por quê? Você chega na escola, você fala assim, olha, minha criança é assim. Primeiro que as pessoas já Uhum, te olham, é. ai, é super dotada de altas habilidades. As pessoas já fazem um bico pra Uhum. você. E, gente, ter uma criança com altas habilidades é muito difícil. Porque a questão de você saber vou falar do meu filho, né? O Ian mesmo, né? Ele hoje fala sobre assuntos que eu tenho que pesquisar para conversar com ele. Sim. E ele tá com qual idade? 9 anos. 9 anos. Então, ainda bem que matemática, o pai dele é super fera nisso, eles ficam lá conversando sobre fatorial, a raiz quadrada, de não sei o quê. Então eu falo, Ian, você aprendeu isso na escola? Ele, não, mamãe. E a humildade dele que é enorme, sabe? Então, assim, é uma criança que se você não tiver um acolhimento, não tiver um acompanhamento, tem um sofrimento muito grande, Sim, sabe? E uma das condições muito altas para as pessoas com altas habilidades de superdotação desenvolverem é a depressão. sim. E aí, quando eu vi Porque isso, querendo ou não, eles estão fora do padrão, né? E isso, outra, causa até. Eles sofrem bullying. sofrem bullying. O meu filho mais velho tem 13 anos, ele também é, né? E aí o que acontece? Eu fui descobrir que ele estava sofrendo bullying na outra escola. Porque se você sabe Porque demais. sabe demais, porque tá sempre respondendo, aí eles têm a impressão que quer aparecer, né? E aí ele Isso. tava sofrendo, aí o que eu fiz? A última mudança de escola que eu fiz com ele, eu percebi que ele adorou a escola. Mas quando eu fui observar, ele tava camuflando. Hum, Aí ele massa. passou a mascarar. Por quê? Porque mostrar o que ele sabe, o que ele faz, Não tava sendo pode. ruim. E Uhum. não pode, né? Então ele, infelizmente, eu acho que isso não deveria acontecer. Eu chego a me arrepiei agora. Não, Mas é é de triste chorar. isso, É é de chorar. triste. Então, assim, fazer parte da comissão agora de altas habilidades de superdotação vai ser muito importante para mim, para o Felipe, para criando, para o Brasil, para o mundo, Sim, sabe? com Porque a gente certeza. quer falar sobre essas pessoas, porque se fala muito assim, é um gênio, vai contribuir É. para a sociedade, vai não sei o quê, Mozart, não sei quem, Aí só pensa Einstein, só pensa na parte que vai lucrar, né? que Que, vai que, que lucrar. vai se dar bem com aquilo, mas não pensa como realmente é, né? Como realmente é. E é muito difícil, sabe? Você tem uma demanda muito grande. Então, assim, ó, criando, ela nasceu dessa demanda. Eu precisava trazer materiais aonde eu desafiasse as Uhum. habilidades do Ian. Porque senão, o que que acontece com a E que escola? desafio, hein? Que eu tinha que desafiar a minha. É, exatamente. Então, o que acontece com a criança? Quando ela tem altas habilidades, superdotação, dupla excepcionalidade, eu tô aqui fazendo a tarefa. É o que acontece com o Ian. Eu fiz a tarefa. Aí tem o PEI, gente, que é a adaptação Uhum, curricular, né? Então tem que haver essa adaptação curricular para a uhum. criança. Porque se ela não tiver, o Ian era alfabetizado, já ele falava inglês fluente, lia fluente. Aí Sim. começa a falar lá o verbo to be para ele. É igual meu filho mais velho. Não dá, Não sabe? consegue encaixar, Então, é. as políticas públicas têm que acontecer para esse público, né? Assim como está acontecendo para o público autista. Agora a gente está começando a caminhar com isso. Então, abraçar todas essas causas é uma parte nossa, sabe? Minha Sim, como mãe, minha como empresa criando, porque são pessoas que precisam ser vistas, né? E sim. não de outros lados que a sociedade acha que é, né? Você é um gênio. Você é superdotado, você é um gênio. Não, gente, é muito difícil lidar com uma criança assim, sabe? Tem Com muitas, certeza. tem muitas Que a coisas gente, muitas vezes, a boas. gente não tem resposta. Não, Exato. só um minuto, tem que pesquisar. Tem E que é pesquisar. exato, é. E neurologicamente, o cérebro dessa criança é diferente. Então, Uhum, não é porque, desenvolve e tal. Tem ali uma explicação científica para isso, sabe? Então, para mim, hoje, falar sobre esse tema é falar sobre o que eu vivi, né? E o que eu aprendi, o que eu tô aprendendo para poder apoiar tanto o meu filho
quanto as outras pessoas que passam por essa mesma dificuldade. Porque não pode romantizar isso, sabe? Não. Ai, tem altas habilidades. Ai, ele lê, né? Ah, eu falo hoje, o Ian aprendeu tudo isso. Gente, é magnífico. Sinceramente, é magnífico. Só que tem uma outra parte, que é uma parte do sofrimento, uma parte da dificuldade. Que ele não tem uma sobrecarga, né? Enorme, Um sensorial. Peso, exatamente. Né? Ele tem uma parte sensorial muito, muito aguçada, e aí barulho incomoda. E aí, se fulano tá falando assim, incomoda. Aí as pessoas acham que é um mini adulto, porque a questão do Ian também, a maturidade dele não é de uma criança. Hoje ele fala sobre conteúdos de faculdade. Mas a maturidade dele é de 9 anos. Sim. Então, ele é uma criança. Aí as pessoas não entendem a diferença. Não entendem, acham que tem que ser E às vezes adulto. cobram, né, o comportamento como se ele fosse mais velho. Então, se ele chorar, se ele tiver frustrado, né? Aí, esse menino é mimado. Mas por que ele tá fazendo isso se ele é tão inteligente? Gente, uma coisa, inteligência. Tem crianças que são superdotadas com a questão das altas habilidades emocionais. Sim. O meu não tem. O meu tá dentro, a normalidade dele emocional é ali de 9 anos mesmo. Sim, eu tô com um desafio, né? Atualmente, eu não escondo, eu falo. Mas a minha filha mesmo, ela tem. E ela tá atualmente com transtorno de ansiedade. E assim, tá atrapalhando, tá camuflando essa questão dela. E aí ela tá tendo algumas dificuldades por causa do emocional. TAG é muito difícil, né? Que transtorno de ansiedade generalizada. E aí junta que a pessoa também tem TOD. Então, assim, são vários diagnósticos, né? Então, é muito difícil e a gente precisa trazer profissionais e falar sobre esse tema pra gente ter cada vez... Eu preciso contar uma história de uma escola... Por favor. Que foi a primeira que eu coloquei o Ian. E aí eu coloquei o Ian e falei, olha, ele já está alfabetizado, ele tem altas habilidades, anotação, a gente estava no processo ainda de investigar. Mas eu mostrei pra escola. Aí tá, uma professora super empática, assim, sabe? Mas a escola, gente... A escola e o professor são diferentes, né? Não é a mesma coisa. Então, a escola precisa estar junto do professor pra coisa atender, pra coisa funcionar. E aí, E aí, todo dia eu chegava e conversava com ela, falava, o Ian fica mais distante, os meninos estão montando Lego, só que os meninos na idade dele, que era com 2 anos, estavam destruindo os Legos, pisando em cima, mordendo, colocando na boca. E o Ian estava montando um avião, uma aeronave. E aí, as crianças queriam brincar com ele, mexer. Ele ficava extremamente frustrado, né, arredio, chorava muito, né, na escola. E aí, todo dia eu chegava, não, mas por quê? Mas por que tá acontecendo isso e tal? E aí, eu falei, gente... Foi onde eu aprendi a não terceirizar tudo na vida da gente. Sim. Né? Principalmente quando se fala sobre os filhos. E ali eu aprendi que eu tinha que aprender. Eu aprendi que eu tinha que aprender. Porque quando eu vi Isabelle, é tão horrível que você vai ver que eu sou uma pessoa que chora pra caramba. Vocês vão chorar 10 vezes aqui, viu? Porque é dolorido quando eu lembro, assim, sabe? De ver o sofrimento dele... E eu tá ali falando, não, tá tudo bem, é assim mesmo, é assim mesmo. E não era assim mesmo, sabe? E aí foi onde eu comecei a desenvolver atividades para fazer em casa com ele, para atender aquela frustração que ele tava passando, sabe? E aí, quando eu fui conversar com a escola, né, fui várias vezes, olha, o Ian não tá se adaptando, o Ian não tá atendendo, a escola não tá conseguindo fazer isso, as atividades não estão de acordo e tal. Coordenação, nem aí. Né? E a professora um dia virou pra mim e falou assim, Samara, eu vou ser muito sincera com você. Eu não consigo atender a demanda do seu filho. E por isso, eu comecei a fazer uma pós em altas habilidades de superdotação. Nossa, eu fiquei tão emocionada com ela, sabe? Ela falou assim, e por mim, não é pela escola não, a escola não pagou o curso não, eu fui atrás. Então, eu achei sensacional, gente, a professora se colocar ali e ver que era necessário fazer aquilo, sabe? Fazer aquela especialização para atender, não Ian, porque eu acabei tirando ele da escola, né? Mas atender as próximas crianças que vinham, né? Então, foi muito bom, porque, né, eu fiz uma pessoa ir além, né? Então, foi Com certeza. excelente. E que bom, né, que ela teve essa postura, porque a gente vê que muitos ficam esperando vir um incentivo de outro lugar. Aí não dá. Então, essa terceirização que eu falo de, se a escola não faz, deixa pra lá. Não. A Criando nasceu dessa necessidade, sabe? De fazer algo para atender o Ian. Não tá fazendo? Se não sabe? Eu vou me especializar. Então, eu fui me especializar
em neurociências, educação e desenvolvimento infantil, né, em altas habilidades para educação, para poder aprender e saber lidar com ele. Porque se eu não souber, como é que eu vou saber o momento de crise? Esses dias ele teve um momento de crise auditiva. A gente saiu e foram poucas as crises que ele já teve nesse tempo todo. E aí ele falou, mamãe, tá doendo os meus ouvidos. E, gente, a gente tava almoçando, assim, e ele não conseguia, passou até mal, assim, de ânsia de vômito. Assim, como é que você vira pra uma pessoa dessa e fala assim, é frescura? Eu então, É não tem nada a físico, ver. gente. Você não tá Tem nada a ver. sentindo Senta nada. aqui, come, vamos, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico, a gente sabe, eu costumo dizer muito assim, que antigamente tinha um negócio, porque rotular, rotular. Quem tem rótulo, gente, é produto, tá? É, Os brinquedos aqui tem rótulo, tá? Todos vão com rótulo bonitinho. Pessoas têm diagnóstico. é, E quando você tem um diagnóstico, você sabe tratar. sim. Quando você não sabe, você é louco, você é isso, é aquilo, né? Eu tenho um painel que fala sobre os sentimentos, que foi exatamente sobre uma matéria que eu estava estudando nessa especialização, que era a matéria sentimentos. E eu fiquei tão apaixonada com tudo, entender o que é sentimento, o que é emoção, o que é eterno, o que é temporário, sabe? E o que a gente sente. E aí eu fui entender o quanto que a gente não sabe o que a gente sente. Né? Eu falei, caramba, então eu preciso trazer isso em forma de brinquedo. Então, olha, dentro de um estudo, de uma especialização, aí a gente trouxe o painel que se chama Sentimentos. Ele tem um rostinho, eu devia ter trazido aqui. Ele tem um rostinho e ele vai movimentando as peças, a criança vai falando sobre time. Porque a gente fala de sentimentos, a gente fala que, você tá feliz, você tá triste, você tá com raiva. É, Mas não é só isso. não. Tá frustrado, tá ansioso, tá nervoso, tá angustiado. São sentimentos. E entender o que é um sentimento. Porque esse sentimento, por exemplo, eu falo muito assim, eu te amo, né? Então, eu sou sua filha e eu te amo incondicionalmente. Então, a gente vai brigar, vai não sei o quê, e eu vou continuar te amando. Mas eu posso sentir raiva, eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir alegria. Isso são emoções, né? Então, o que que é um e o que que é o outro? Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente quer pessoas altamente criativas, profissionais altamente com um desempenho elevado. Mas, e aí, o que que a gente está fazendo na infância? Ainda mais quando a gente está falando num momento de telas, né? Onde as crianças estão extremamente expostas às telas e isso é muito difícil. Eu não sou contra as telas, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu não falo hebraico, eu não falo russo, eu não falo alemão, eu não sei muita coisa de física, de matemática. Então, a tecnologia me ajuda muito, Sim. porque me apoia nessa necessidade do Ian. Mas não é só isso, né? Então, ele tem um tempo de tela e ele tem um tempo de brincar com os brinquedos e desenvolver a criatividade dele. Sim. Esses dias a gente estava numa roda de conversa, a gente que eu falo pela frente parlamentar, né? E estava na roda de conversa numa escola lá em Ceilândia e teve alguma mãe que falou, né? Meu filho não tem terapia, o que que eu posso fazer se não tem terapia? Aí do outro lado tinha outra já falando que tinha muita terapia e ela não tinha tempo para fazer nada. E assim, qual foi a conclusão que a gente chegou lá? A gente chegou na conclusão que muitas vezes não adianta a mãe que está exausta, cansada, ficar só para cima e para baixo, levar para terapia, se em casa ela não tem momentos assim com o filho. Não adianta. Que muitas vezes vai fazer muito mais diferença no desenvolvimento da criança em casa com a mãe do que nas terapias, né? E esse também é o caso de quem, vamos supor, tá aí esperando e não tem a terapia, de fazer também esse trabalho em casa, que você vai estar desenvolvendo o teu filho, que muitas vezes vai valer muito mais que a terapia. Não estou dizendo para ninguém deixar de fazer terapia, não é isso. Mas é diferente. Complementa. Exatamente. Né? Complementa. É uma pegada diferente. É uma pegada diferente. E a gente tem um material que você perguntou lá no início. Samara, qual a diferença do seu material para os outros? O meu material, ele encanta os adultos. Então, eu tenho que te encantar. Eu fiquei querendo para mim, gente. Eu tenho que te encantar. Eu tenho que fazer o adulto olhar para isso aqui e falar assim, caramba, que sensacional. Porque é o adulto que vai comprar, né? Que é o adulto que vai levar. Exatamente. Então eu tenho que fazer o adulto olhar para isso aqui, olhar para o design, né? Falar assim, que brinquedo bonito. Eu gostaria de ter isso na minha casa. E realmente complementa, né, o meu espaço. Eu tenho clientes que não têm filhos e têm
painéis em casa porque Olha. de decoração. Que interessante. Pra mim, esse foi o ápice, assim, sabe? Samara, eu tenho que acho lindo demais. E tem uma foto, assim, Mas é sabe? Um lindo cantinho, mesmo. uma decoração, iluminação, assim. Eu falei, ai, mas e as crianças? Como é que brinca? Porque ficou alto, né? Falei, não tem Não criança, tenho, não. não. Então, a diferença é porque eu tenho que te encantar primeiro. Sim. E aí, depois, eu tenho que te encantar a brincar com seu filho. Então, qual é o difícil? E eu vou contar como mãe também, não como empreendedora, como empresária aqui. Há uma rotina difícil, ainda mais quando a gente tem crianças atípicas. Uhum. É muito trabalho, a vida tá muito corrida, ninguém tem tempo pra nada, tá tudo desesperado e tal. E aí você chega em casa depois de 8, 10 horas de trabalho e a sua criança olha pra você e fala: "Mamãe, vamos brincar?" É. Aí você quer o quê? Você não quer Ai, brincar. gente, eu quero Primeiro que dormir. isso aqui te toma um tempão, Eu quero fazer nada. né? Eu quero fazer nada. Ou então eu tenho muita coisa pra É. fazer aqui ainda. E não consegue desligar, exatamente. Eu tenho que te cativar pra brincar com a criança. Eu tenho que te envolver na brincadeira pra você falar assim, eu quero ir lá brincar com você. Então, o adulto, ele tem que se envolver nessa brincadeira de uma forma prazerosa e não obrigatória. A diferença também tá aí. Então, assim, quando eu tô brincando aqui, tem muita gente que fala assim, Samara, eu não aguento, eu brinco mais que as minhas crianças. Então, esse é um momento que eu acho que eu tenho muito orgulho de falar isso e muito emocionada de falar que a gente cativou o adulto, sabe? Para trazer ele para brincadeira e ter um momento de qualidade, né? Não é porque eu tenho 2 horas brincar com meu filho e eu fico ali, o menino tá brincando e eu tô aqui no Tô telefone, aqui brincando. né? Não, Uhum. vai fazendo aí que eu já vou. Não, E eles observam tudo. faz. Exatamente. Não, mamãe, você tá no telefone. É. Então aqui não, aqui eu trago a criança. Mamãe, eu monto e você joga. Então essa criatividade que a gente teve é também para trazer o adulto para o momento de brincar, sabe? Dentro desse desenvolvimento a gente fala que o brincar ele não tá só para criança, ele tá para gente como pais, né? Como cuidadores. Então a gente também tem que ter esse momento de lazer, porque são esses momentos que formam um adulto. Eu falo muito que é na infância que a gente se torna adulto. Então, Felipe tem uma frase também que é a infância é um terreno que a gente vai pisar a vida inteira. Uhum. Muitos dos traumas que a gente tem na vida, e eu falo isso com bases mesmo de estudos, né? Muitos dos traumas que a gente tem na vida foram construídos lá na infância. Sim. Então, e são difíceis de tratar. Muitas vezes a gente vai conseguir amenizar ele. E às vezes a gente não sabe porque que a vida está como está. Porque, na verdade, chegou numa fase ele começa a repetir padrão, né? Exatamente. Aí é onde tá. Porque eu achei, como eu apanhei muito, né? Eu não tive voz. Cala a boca, criança senta no chão, não senta na mesa. Então, eu achei que eu fosse fazer isso com meu filho. E assim, eu tenho muito orgulho. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de falar na minha vida, é que eu nunca bati no meu filho. Eu nunca coloquei de castigo. Eu nunca gritei. Eu nunca humilhei o meu filho. E assim, gente, isso pra quem apanhou muito, sabe? Você quebrou, né, o ciclo E é e muito o padrão. difícil, sabe? Porque a minha natureza construída, ela foi agressiva. Então, eu luto com isso todos os dias. Uhum. Assim, o meu marido, ele fala, ele é tudo doce, assim, sabe? Eu já tenho uma entonação mais assim e tal. E essa entonação também vai para outras partes, né? De posicionamento, de ser assim, tal, de falar. Então, eu trabalho em mim isso todos os dias para não passar isso pro Ian. E aprender isso não foi só pro Ian. Uhum. Hoje eu sou uma nova pessoa, assim. Como eu olho a vida diferente, sabe? O quanto eu vejo que a gente, mesmo tendo passado por várias situações, a gente consegue quebrar uma barreira. A vida do Ian vai ser diferente, as futuras gerações, né? Sim. Vão ser diferentes. A vida de várias pessoas, né? Porque era assim, ó. Eu aprendi uma coisa, eu saía catequizando todo mundo. Quase fazia um podcast onde eu chegava. Olha, vocês... E tinha uma coisa que eu falava muito, assim, que eu ainda falo bastante, né? O que você acha de mulheres que apanham? As pessoas falam, não pode, tem Maria da Penha, né? Não pode fazer isso. Eu falei, pode bater em animal? Não pode. E por que você acha que pode bater em criança? Né? Então, assim, filho
uma criança, ela não é uma propriedade, sabe? Então, a gente tem aí o ECA, tem aí a Constituição para defender. E não é porque a gente é pai de uma criança ou mãe que a gente tem o direito disso. E isso é muito mais um descontrole nosso, do Sim, que não adulto, sabe como se portar, não controla as emoções. que não controla porque não teve essa base, né? Eu acredito nisso, sabe, gente? Sim. Porque depois que você tem essa base toda, se você ainda fizer isso, eu acho que precisa de um pouco mais de Sim. terapia. E aí você vai pegar, por exemplo, casos os autistas em si. Os autistas têm muita rigidez cognitiva. Se tu for bater no autista, meu Deus, você vai espancar o menino. Toda hora. E se você pega um com TOD, então? Acabou, né? Que você não pode falar de maneira que ele entenda que é impositiva, né? Como é que você vai fazer? Não tem como bater, gente. Não tem como, não dá pra bater. Você piora a situação. E só é você estudando para entender Exatamente. que aquele momento é uma crise, Sim. né? Que ele precisa muito mais de auxílio do que de uma agressão, Sim. né? Outras coisas que eu falo muito é assim, alguém chegou aqui e derrubou, eu derrubei isso aqui, aí vem todo mundo aqui, não, Samara, tá tudo bem, vamos Aí a limpar. criança derrubou. Quem mandou? Então a gente trata a criança como adulto em certos momentos, e Sim. em outros a gente não trata. Mas a gente tem que ter esse olhar. É igual também, Samara, a questão da previsibilidade com qualquer criança. Qualquer criança precisa saber para onde está indo, o que está acontecendo. Não é só as atípicas, né? Mas você imagina, ela é pequena, ela não sabe, ela não está pensando, está com o pensamento evoluído lá onde você já arquitetou tudo. É bom comunicar. Exato. Você imagina, você vai se sentir perdida. Porque aí como é que você faz? Como é que se torna pessoas autônomas? Pessoas que têm... a gente está falando de uma geração agora, a geração Z, né? Tem... todas as gerações, na verdade, né? Então, se fala muito sobre proatividade, sobre posicionamento, sobre ter ou não ter. Estão tendo, não estão tendo. Tem vários pontos que falam, né? Mas, gente, a gente constrói essas coisas ao longo da vida. Não dá pra tu chegar lá com um menino com 18 anos e falar assim, meu filho, agora pronto, você se tornou adulto, você tem todas as responsabilidades, tá aqui seus boletos, vá pagar. A gente constrói isso no dia a dia, sabe? Né? Da criança ir lá organizar a cama, joga o lixo fora, e levar pra cozinhar. Meu filho adora cozinhar, faz várias coisas. E as pessoas falam, nossa, Sam, por que o Ian faz isso? Porque eu inseri. Sim. Dá trabalho? Dá trabalho. Fala que não dá. É igual, por exemplo, tudo também vai do jeito que a gente olha, né? Do jeito que a gente vê ali. A minha filha mesmo, eu já recebi algumas críticas da família mesmo. Porque a Sara é muito linguaruda, coisa de família, né? Esses termos. Muito linguaruda, que menina do gênio ruim, gênio forte. Eu falei, não fala assim da minha filha. A minha filha é decidida, ela sabe o que ela quer. E ela tem uma opinião formada. Ela vai crescer uma adulta que sabe o que quer. Olha o tanto de adulto que tem hoje em dia que não sabe o que quer. Então, ela desse tamanho, ela já sabe. Agora, você pensa se eu vou inibir isso nela. Porque é ruim? Não é ruim. Eu só tenho que ajudar ali justamente, dar uma acalmada ali, entender que não é sempre que ela vai falar daquele jeito. Mas você imagina que do jeito que a gente trata ali a criança, você pode até botar um bloqueio. E ela seria uma adulta, por exemplo, que saberia o que queria, o que quer, né, e tal. E se você bloqueia ali, já vai deixar de ser. Então, tem que ter esse pensamento mesmo. Que a gente está criando o quê? As pessoas que vão virar, as crianças vão virar adultos. E aí, como é que vai ser esse adulto? Eu tenho uma amiga, Carol, e quando eu conheci a Carol, ela falava muito pouco. E eu falo aqui, né? Eu falo pelos cotovelos, pelas paredes, por tudo, gente. E ela não falava. E ela é muito inteligente. Eu falava, puxava um assunto e eu falava, por que você não fala? Aí, depois de muito tempo, ela virou e falou assim, Samara, eu acho que nada do que eu vá falar vai ser interessante. E aí a gente foi conversando sobre a infância e tal. E teve realmente essa infância de você não é gente, por que você tá falando? A visita chegou. Que são falas que geralmente gravam. As famílias falam. Pra gente, pra sempre fica gravado, gente. Ó. E aí, a Carol, até hoje, ela tem dificuldade. Ela chega num lugar, ela fala, Samara... Eu falo, não, Carol, vamos interagir. Que ela, eu não sei como falar, como fazer isso, sabe? E eu falo, não, você é extremamente inteligente. Então, assim, por mais que eu fale pra ela todos os dias que ela é sensacional, que ela é inteligente, que ela é acima da média, inclusive, sabe? Eu falo, vamos fazer um teste de altas habilidades que eu acho que você tem.
E ela não se acha isso, sabe? Por quê? Por conta que foi construído lá Sim. atrás. Esses dias veio na agenda da minha filha dizendo assim: a aluna jogou pedra no coleguinha no parquinho. Ela afirma que isso não está nas regras nas normas de conduta, né, nas regras. Aí na hora que veio uma ocorrência, né, para eu assinar. Aí na hora eu entendi, eu falei, gente, ela não está sendo desobediente, ela também não está querendo, vamos supor, infringir. Aham. Ela não entendeu, para ela não é. Ela é literal. Então, se não está escrito para ela, não Não vale. vai. Aí eu já tinha me tocado, aí fui conversar com ela. Falei, filha, eu li o que está escrito aqui, o que que aconteceu? Mamãe, eu li e depois reli. Não está escrito que pode jogar, que não pode jogar pedra. Não pode jogar areia. Ou seja, ela tá errada? Cara, ela não tá errada. Mas se é outra família, vai fazer o quê? Vai brigar, vai chamar atenção. E eu não sei exatamente como é que a escola comunicou com ela. Uhum. Mas eu fiz questão de registrar. Ela é literal e ela não está errada. Se não tem algo adaptado para ela de maneira que ela entenda que realmente isso não pode, ela não vai entender. Ela não está errada. E eu também não posso brigar com a minha filha porque ela enfrenta e fala, é isso e ponto. Uhum. Ou seja, que ela tem perfil para ser uma grande liderança. Eu Uhum. já vejo isso, sabe? Sim. E eu acho que o maior problema é que não são todos os pais que veem isso, infelizmente. E acaba gerando outros adultos parecidos com eles. A gente tem muito potencial de replicar a história dos nossos pais. E assim, é um potencial altíssimo, né? Até porque é o ciclo que a gente vive. Se você vive naquele meio, se aquela forma de se comunicar é a que você conhece, é a que você tá inserido, como é que você vai querer fazer diferente se você nunca viu diferente, né? Então, realmente é algo difícil mesmo, viu? De vivenciar. Samara, mostra pra mim, por favor, que eu acho que todo mundo tá curioso pra saber aqui sobre cada um. Vamos começar. Deixa eu mostrar esse, vou mostrar criando aqui. Essa aqui tem uma história muito boa, porque. Ah, Samara é a sua logo, sim, a logo aqui, ó, tá tatuada aqui, ó. Ai, deixa eu puxar aqui. Que eu acredito tanto no que a gente faz que eu tatuei, tá, Ah, gente? que Ó, não lindo, sei se dá pra ver. lindo. E aqui a gente. Tudo que foi na Criando foi eu, o Felipe, a minha equipe, a minha família que desenvolveu. Então, essa logo foi eu e o Felipe que fizemos. E a gente levou mais de 200 e tantas versões para chegar nisso aqui. Então, teve um design no início. A gente não tinha dinheiro para essas coisas. Então, a gente mesmo começou a criar. Então, a ideia da Criando, eu queria que tivesse o nome do Ian no nome, mas eu não queria que fosse Ian Brinquedos. É óbvio, né? O Ian Ian Brinquedos. Brinquedos, eu falei, é meio brega. Tem muitos nomes de Sim. pessoas nas coisas que fica legal, mas eu falei, ficou muito brega. E aí, eu tava trabalhando um dia, tive a ideia de criando. Eu falei, criando. Nossa, ficou criando. fantástico. Foi tipo uma epifania, gente. Saí gritando pela casa e aí criando e criando Tem o brinquedos. Ian, Foi fantástico. E a ideia da logo aqui é que nós somos uma ciranda com tons de pele, para falar sobre a diversidade, diferentes. E em forma de uma ciranda para dizer que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, no sentido de construir as coisas, sabe? Que a gente precisa estar em sociedade, a gente precisa estar de mãos dadas pela educação, pela brincadeira, pelo brincar. E a criança entender também que ela pode contar com as outras pessoas. Então, aqui, essa é a ideia. E aí, a gente tem um painel gigante, que é a logo no nosso estúdio, e as pessoas queriam comprar a logo grande. Eita. Olha isso, que legal. Aí eu falei, caramba, e era muita gente mesmo. E aí a gente transformou em um painel. Hoje é o painel mais vendido que eu tenho dentro da E que minha... vocês nem pensaram em vender, né? Não, que era apenas a logo. Era apenas a logo, né? Gente, Então, que e aí a gente fantástico. colocou ele interativo, que aí a criança vai brincar direita, esquerda, Que né? interessante. Eu posso brincar de rápido, devagar, posso contar uma história sobre a humanidade, sobre o racismo, por exemplo, As né? cores. Então, eu posso falar aqui sobre as cores. É um material sensacional, sabe? E além de ser lindo, assim. É lindo mesmo, gente. Tô encantada. Eu tenho aqui esse outro aqui também, que é demais. Que são as barras horizontais. Então, a criança vai girar de um lado para o outro. Aqui tem as cores primárias.
secundárias, terciárias, e eu posso pedir para ela fazer várias brincadeiras, assim como ela vai também fazer uma brincadeira livre, sabe? Mas se eu estiver, por exemplo, brincando em casa com meu filho, né? Vamos trazer um momento de interação, criatividade e aprendizado junto. Então, meu filho começou a aprender as cores, olha que legal. Então, filho, vamos virar a cor vermelha. Agora vamos virar a cor azul. Olha que legal a criança vai. Então, ela trabalha coordenação motora grossa, ela trabalha raciocínio lógico, concentração, memória e principalmente o momento afetivo ali, né? Então, aqui ela vai virando. Então, posso pedir esquerda, direita, em cima, embaixo, intercalar, cores quentes, cores frias. E aí é o mundo. As terapeutas adoram, porque aí o mundo é Sim, sem limite. com certeza. Esse aqui a gente acabou de lançar. Inclusive, esse é presente seu. Ah, que lindo! Ai, gente, desculpa, Maria. Esse é presente seu, que é o Coração Teia, né? Brincar criando nos une. Ai, É gente, que demais, lindo. né? E a ideia dos Toda nossos... uma conexão, né, com tudo. Tudo, né? Então, a ideia dos painéis criando é que nada se solte. Então, a criança vai brincar, tem uma cordinha aqui, porque quando a gente fala de uma criança de 3 anos, uma criança típica ou atípica, a gente tem uma certa dificuldade de manter as coisas no lugar, né? Sim. Então, os painéis, a ideia é que ele vem em monte. Então, aqui ele vem... Vou desmontar esse aqui para vocês verem. Que legal, deixa eu virar assim, para mostrar ali. E aí ele vem desmontando as peças. Aqui no fundo tem um rebaixo, que ele vai encaixar aqui tudo. Tem um negativo ali. Então, aqui que eu vou trabalhar principalmente o raciocínio lógico, porque eu vou ter que saber onde é que eu vou colocar as peças. De um lado elas são coloridas, do outro é natural, para a criança poder criar o seu próprio quebra-cabeça em casa. Com giz de cera, tinta guache. Ai, que lindo. Teve uma terapeuta que deu a ideia de colocar umas figuras e fazer um jogo da memória já. Olha, já tem outra função. Já tem outra função. E aí a criança vem cá encaixando, né? Então, onde é que coloca esse? E agora, meu filho, vamos colocar o canto esquerdo azul, o canto direito, em cima, embaixo. Deixa você colocar esse aqui. Ai, gente, que coisa mais linda. Tô apaixonada. Agora eu aqui. Ai, Ó. Jesus. E aí, olha aqui que legal. É. A gente se desafia. Então, é um brinquedo que você vai falar assim, eu gostei de fazer também. Mas tá vendo, gente? Vocês ouviram ela falando aí que tem adultos que compram pra eles, não tem nem filho. Exatamente. Gente, que lindo. Agora esticar. Tô apaixonada mesmo. Não. Essa em cima. A coordenação. Coordenação motora. O raciocínio lógico, que a gente tem que trabalhar muito. E a conquista, Ai, gente. que é o de montar. Lindo demais. Tô apaixonada. E assim, esse é realmente um material para representar as crianças do espectro autista, sabe? Para dizer, a gente tem um material aqui que é específico, porque assim, mesmo que seja para ter feito, né, que tem, qualquer criança vai poder usar, assim como qualquer criança pode brincar com tudo que a gente tem aqui, né? Então, ó, esse aqui não é o primeiro, mas foi com base nesse aqui que a gente criou a Criando. Foi esse e a tábua de ferramentas Montessori. Aqui é um geoplano simples, né? Essa é a nossa versão de geoplano. E aí a criança vem colocando, aqui tem as cartinhas. De um lado tem uma figura, gente. E aí tem a outra. E ela tem que colocar aqui, fazer as cartinhas com as liguinhas. Então, ela vai trabalhar aqui a geometria plana, matemática, raciocínio lógico, concentração, memória. Ah, meu filho um dia desse fez o quê? Um labirinto. Eu nem sabia que dava pra fazer um labirinto. Eita. Aí ele fez aqui, colocou as liguinhas, pegou uma bolinha e tá lá ele brincando. Olha, De labirinto. Outra forma de brincar. Porque quando você dá essa possibilidade para a criança criar ali, você traz uma ferramenta onde ela tem várias possibilidades de brincar e de criar, é isso que acontece, sabe? A gente faz a expansão ali da consciência e do aprendizado ser cada vez maior.
Então, esse aqui é fantástico e vai ali de 3 anos até 120 anos. 120 anos a Nossa, gente que bloqueou. lindo. Muito interessante. Esse aqui eu tenho uma advogada, inclusive, que é uma amiga, que comprou pra deixar na mesa dela. Ela falou, Samara, quando eu tô muito estressada, eu vou usar o Geoplano. Ah, mas é verdade, que vai concentrar ali, vai trabalhar também a questão da Você ansiedade. acredita? Ela fez isso, uma amiga minha, Renata. Ela falou, fica aqui na minha mesa. E ela me mandou uma foto, olha o que eu tô fazendo. Eu falei, não acredito, Renata. Pessoa do alto escalão, não sei o que, brincando. Ela falou, Samara, isso aqui me ajuda demais. Olha só. Que sensacional, né? E você acabou alcançando até os públicos que você não estava, né, procurando, né? Procurando, né? Gente, Então foi pode fantástico. mostrar mais. Ó, deixa eu mostrar. Esse aqui é meu um dos. Eu acho que eu não tenho um favorito ainda não, mas esse aqui é um dos meus favoritos, que é o kit Imaginar e Brincar. Ele tem aqui uma base que vai na parede. Então aqui tem um parafuso aqui. E aqui tem as portinhas da criança colocar os tecidos. Qual é a ideia deste brinquedo? Tão simples, porque ele vem essa base aqui e vem os tecidos, de acordo ali com as argolas. Cada tecido aqui são 6 cores. E os tecidos, deixa eu te dar um aqui pra você sentir. Pra você sentir na pele. Primeira coisa, sensorial, Não, uma delícia, né? né? Macio, Macio. Então aqui a leve. criança vai ter essa parte sensorial de brincar, de jogar na pele, assim. Eu lembro que eu brincava muito com essa parte de tecido quando eu era criança. Então, principalmente as crianças atípicas que têm essa parte sensorial muito aguçada, esse material é fantástico. Então, ele tem essa transparência. E aí, o legal do brincar com ele é que você vai ser o Batman, a Cinderela, o super-herói que quiser, sem ter a especificação. Ah, é a capa do Batman, é o vestido da Cinderela. Aí eu trago a criança para o protagonismo, dela criar as brincadeiras. Então ela pode ser o Batman, ela pode ser a Cinderela, ela pode colocar no cabelo, pode ser um vestido, Quem ela quiser, pode ser o a que ela toalha de quiser. mesa. Então ali eu trouxe uma potência tão grande que esse brinquedo traz para o desenvolvimento infantil que ele tem que estar ali no ranking. Nossa. E aí eu vou juntando, faço uma cabana, faço um cabo de guerra, cada um vai ser um personagem, agora eu tô com esse. E é fantástico isso aqui. Então, é um dos meus preferidos. Deixa eu ver. Aqui o arco-íris, que muita gente acha que é decorativo. E na verdade não é. A gente começou lá no início da criança fazendo, e a gente faz, vende bastante até hoje, muito arco-íris. É o brinquedo universal esse aqui. E é um dos brinquedos mais versáteis que existe no mundo. Você imagina, gente, um brinquedo que tem tanta versatilidade? Porque, o que vai fazer com isso aqui? É falar das cores? A gente pode falar das cores, pode falar de tamanho. Mas ele faz várias coisas. Porque na hora que eu começo a empilhar, eu consigo empilhar. E a gente tem outras peças que chama kit circuito médio. Que aí ele vem com umas tábuas e um semicírculo. Aí você juntando esses três, é infinita a possibilidade de criar. Então dá pra fazer circuito de bolinhas, eu consigo fazer empilhamento, cabana, casinha, torre. Pego as bolinhas, faço um circuito cada vez de um dia diferente. Então, assim, foi onde eu conheci o brincar não estruturado. Foi com o arco-íris. E hoje eu falo assim que tanto porque são 2 métodos diferentes que norteiam bastante a gente, que é Montessori, aonde se fala de materiais. Então, materiais não são brinquedos. Eu não posso, por exemplo, pegar uma torre rosa, quando a gente fazia, as pessoas pediam assim, você pode fazer ela azul, porque meu filho é menino. Então, ela não é rosa porque é pra menina, ela é rosa porque o conceito dela é esse. Então, assim, tem todo o estudo em cima e tem a Associação Brasileira de Montessori, do mundo, sabe? Que tem todo um rigor para você fazer esse material, né? A torre, ela vai de 1 centímetro até 10. Eu não posso ter 1,5 centímetros, porque senão eu não consigo fazer a conta, né? Então, ali tem uma atividade determinada que a criança vai fazer. Ela não pode pegar uma torre rosa e brincar, por exemplo, como eu posso brincar com um arco-íris. Então, dentro da metodologia Waldorf, a criança é livre para criar, né? Não que em Montessori não seja, de longe estou falando isso, né? Mas os materiais, quando a gente está usando os materiais, eles têm uma forma definida. Já no brincar livre, o brinquedo ele pode ser o que a criança quiser. O que quiser. Aí cada um vai inventar também, né? Outras coisas como seu filho fez. Exatamente. Nossa, ele faz cada Falta coisa. esse, ó. Deixa eu falar. Esse, por exemplo, é um material
que é o tabuleiro de contagem Montessori. Ele é inspirado no método Montessori, né? Porque ele traz aqui a questão de números e contagens. Uhum. Então, apesar disso, a criança vai poder... Aqui tem um bastão e ela vai trabalhar aqui a coordenação motora fina, pegada, pinça, o raciocínio lógico e matemático também, principalmente, né? Então, tirou as bolinhas e aí a questão de colocar. Porque antes, gente, da alfabetização, a gente tem que lembrar, vocês vão provavelmente lembrar, da quantidade de pompons que foram colados nessa vida, né? De papel crepom. Ai, eu não sabia, eu não entendia para aquilo. Eu queria que alguém tivesse me explicado, sabia? Porque eu ficava brava quando eu fazia, quando eu era criança. Por que eu tenho que fazer tanto esse negócio? Se tivesse me falado, porque você precisa aprender isso para fazer isso, sabe? Então aqui a criança aprende a colocar os pompons aqui para começar a trabalhar essa pegada aqui, ó. E aí é onde começa a fazer a escrita. Então, é antes da alfabetização, tem todo um trabalho envolvido para que ela comece a fazer a parte de escrita. Então, esse aqui Gente, estou também. encantada meu Deus, com cada detalhe de tudo. E, Samara, me fala uma coisa, qual é a sua visão para o futuro da brincadeira, né? Consciente, da inclusão, da, do protagonismo infantil no Brasil? Qual é a sua visão de futuro? Olha, gente, é muito, muito otimista mesmo. Até porque a gente, para fazer a Criando existir, a gente fez muitas pesquisas no mundo. No mundo mesmo, assim, de pesquisas Alemanha, Itália, Noruega, França, e entender o que estava acontecendo lá e o que estava acontecendo no Brasil. Uhum. E em relação à educação, a gente está somente 170 anos atrás da Alemanha, por exemplo. Nossa, E assim, é rir para não chorar, porque é desesperador, tá? Porque assim, não é falando de produtos e tal, mas questão de estudo mesmo. Mas a gente começou a caminhar para esse norte, sabe? Então, assim, a gente tá aqui, olha aqui você trazendo esse norte, né? Mostrando sobre esse mundo, trazendo a possibilidade de uma empresa vir aqui falar. Então, isso é importante pra gente, dar visibilidade. E a gente, como empresa, a gente tem um propósito de falar assim, a gente tem um material que contribui para o desenvolvimento infantil. Então, eu acho que as empresas hoje, né, o governo, né, as políticas públicas estão envolvidas mais dentro disso. Então, eu espero e eu tenho perspectiva, assim, tenho visto, sabe, muita gente engajada com a educação infantil. Porque a gente teve... Há políticas públicas para todos os lados, né? Para a educação superior ali, eu trabalhei dentro da educação superior e é incrível a gente dar essa oportunidade para quem já passou pela infância. Então, assim, se você passou por lá e não teve oportunidade e não fez, então você agora vai ficar sem? Não, vamos fazer. sim. Mas agora a gente está tendo esse olhar para a primeira infância, sabe? Que é onde a gente tem que realmente construir. Você não constrói a casa do teto para baixo. Constrói de baixo para cima, né? Então, é tão óbvio depois que a gente vem falando esses conceitos, né? Que é ali na infância que a gente tem que começar. Então, a minha expectativa, perspectiva e missão também é contribuir para esse crescimento de desenvolvimento aqui dentro do Brasil, que a gente possa um dia ser referência aqui, né? Em desenvolvimento infantil. Ah, com Em certeza. educação, em material. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para o público, né, de casa, o que você sentiu no coração. Eita! A mensagem que eu quero deixar é olhar para sua criança, olhar para o seu filho, para o seu neto, para o seu aluno, como um ser humano, sabe? Ele tem voz, ele é ativo, ele tem o momento de fala dele, e olhar com essa perspectiva faz o mundo ser diferente. Então, quando eu viro e falo, quando eu abaixo para falar com meu filho, quando eu falo, meu filho, pode falar que eu tô te ouvindo, eu tô dando voz para ele e eu tô fazendo um futuro diferente, né? Eu tô construindo um adulto onde ele vai ter autonomia, ele vai ter um momento de fala, ele vai ter posicionamento, ele vai saber se posicionar, vai saber falar, vai saber ouvir, né? Vai ter humildade, porque aí quando eu trato tudo isso com ele ali, com certeza é o que ele vai replicar lá na frente. É isso. Samara, muito feliz de ter você aqui comigo, né? Conhecer você de pertinho.
encantada com o seu trabalho. E parabéns por você não se intimidar pela maternidade atípica, mas você fazer de tudo para que isso aqui acontecesse. Como você falou, você começou muitas vezes fazendo com papelão, né? Foi. Então, assim, então foi um sonho, né? Começou com um sonho que tomou uma proporção que nem você imaginava, né? Que atinge, Não. assim, tantas pessoas, inclusive nem o público que você procura, né? Então, assim, eu desejo muito sucesso. Vejo que o seu sentimento, né, o seu desejo é algo genuíno, é de ajudar mesmo. Então, assim, eu desejo todo sucesso para você, para criando. E tô, assim, muito honrada de você ter vindo aqui, né, dessa conversa, assim, que a gente teve aqui, que eu acredito que vai contribuir muito para as pessoas que estão assistindo. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né, com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Eu que Samara. agradeço a Estaremos oportunidade. juntas outras Tem vezes. convite para ir lá na fábrica, tá, gente? Nós vamos gravar. Eu Mostrar a vou. fábrica de brinquedos, imagina? Eu quero ir, eu vou. E é isso, muito obrigada, viu? Obrigada, Sibeli. Até mais. Gente, ficamos aqui, infelizmente acabou. Eu sei que vocês queriam mais, eu também. E faltou falar daquele, né? Na próxima a gente pode falar, né? Na verdade, você tem muitos, né? São mais. Hoje a gente tem mais de 200 produtos na Olha, linha. gente, é muita coisa e muita coisa interessante, né? E de Isso. qualidade. Então é isso, gente. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa seu comentário também. Apareceu aí para você as redes dela. Siga lá, acompanhe. Aproveita, gente, que isso aqui é muito rico. Isso aqui vai aumentar também a conexão com seu filho, né? Que a gente sabe que é algo que hoje em dia muitas pessoas não têm dificuldade de conseguir essa conexão. Isso aqui vai ajudar, além de tudo, ainda vai ajudar com isso. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau!